Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, que assim seja. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é
procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Muito bem, boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Sejam todos bem-vindos à casa do Mestre Jesus para mais esse encontro, mais esse bate-papo, para mais essa palestra, onde nós vamos estudar um pouquinho mais, vamos evoluir um pouquinho mais, segundo os ensinamentos do Mestre Jesus, e que Ele nos conduza nessa noite para que nós tenhamos um bom entendimento. Aos nossos ouvintes da Rádio Filhos da Luz, todos bem-vindos. Aqui, a paz. A busca pela paz é incessante e a gente sempre fala, a paz é a gente que faz. A busca, muitas vezes, ela se torna inútil quando você não sabe o caminho que está trilhando. Não adianta você querer encontrar a paz no meio de uma guerra, onde todos estão no mesmo pensamento, que é vencer. Mas de nada basta para você vencer no caminho terreno, enquanto você não vencer no caminho interno, dentro de você. Vencer os seus desafios, as suas batalhas, e lembrar que Jesus, o Mestre Jesus, um dia veio à Terra para trazer a paz. Que Deus seja louvado. Quem vai abrir o Evangelho nessa noite? A nossa aniversariante, Bia, lá atrás. Nossa aniversariante. Depois a gente vai cantar parabéns para ela, vai ter que vir aqui na frente. Bom, gente, lembrando que a palestra é reprisada amanhã na Rádio Filhos da Luz a partir da 13h, na íntegra, né? Quem hoje, de repente, não tiver aquele entendimento de tudo que for falado, de tudo que for comentado aqui, pode aproveitar a reprise para buscar um pouquinho mais de conhecimento. Bom, a irmã Karina abriu no capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ressurreição e reencarnação. Então eu vou pedir que a Fabi faça a leitura, na sequência a Bia vai fazer a explicação e já chega com o tema dessa noite, onde ela vai falar sobre a espiritualidade, a chave para o tratamento da ansiedade e busca do equilíbrio emocional. Fabi, boa noite. Boa noite a todos. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não estavam claramente definidas, porque não tinham senão noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem que viveu podia reviver, sem se darem uma conta precisa da maneira pela qual a coisa podia ocorrer. Designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos deste corpo estão desde há muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas em outro corpo novamente formado para ela, e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição poderia sim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias nem aos outros profetas. Se, pois, segundo sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não poderia ser o de Elias, uma vez que se tinha visto João criança e se conheciam seu pai e sua mãe.
João podia, pois, ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Também o pessoal que está através da Rádio Filhos da Luz. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de estudos, né? Então, primeiramente, antes de a gente entrar no tema da palestra, vou fazer um comentário aqui sobre a passagem do Evangelho aberta nessa noite, que fala sobre ressurreição e reencarnação. Então, só para a gente entender a diferença, né? Segundo a ciência, como se diz aqui no Evangelho, ressurreição é a pessoa voltar no mesmo corpo, né? Como aconteceu com Lázaro na época de Jesus. Mas Lázaro foi um milagre de Jesus. Na realidade, ele provavelmente não estava completamente, né, com o corpo morto, e Jesus veio e com o seu poder, a sua fé, ele ressuscitou Lázaro, trouxe ele novamente à vida. Reencarnação é o nosso retorno aqui a um novo corpo, uma nova vida. Então, isso sim, né, o Espiritismo, a doutrina espírita nos traz que isso ocorre. E é graças às reencarnações que nós estamos aqui para progredir, evoluir em cada uma dessas novas oportunidades que o Criador nos dá. Então, a reencarnação é necessária para todos os espíritos para que eles possam evoluir, principalmente porque dentro do que nós estudamos na doutrina espírita, o espírito está em constante progresso de evolução. Então, cada retorno aqui à matéria, a um novo corpo, a um novo lar, ele vai continuando ali da onde ele parou na reencarnação anterior, né? Então, ali como ele cita ainda sobre João Batista, sobre Elias, as reencarnações, né? Não existe como retornar ressuscitado. Então, é reencarnado, né, para se poder seguir a sua encarnação numa nova oportunidade. E hoje nós vamos falar sobre espiritualidade, a chave para o tratamento da ansiedade e busca do equilíbrio emocional. Então, para a gente iniciar, né, a gente resolveu trazer esse tema aqui porque hoje, gente, quem que nunca teve uma sensação de ansiedade, né? Infelizmente, a ansiedade é algo que está tomando conta, né, das pessoas, do mundo. Então, todos vivem muito ansiosos aqui na Terra, devido justamente a tantas preocupações. É uma emoção que acaba gerando preocupação, acaba tirando a nossa tranquilidade, né, o nosso bem-estar. São sensações que muitas vezes vão até nos adoecendo, porque nós não conseguimos muitas vezes controlar esses sentimentos. Então a gente vai falar sobre esse tema essa noite e como a espiritualidade, né, pode nos ajudar a curar, a tratar, né, essa ansiedade e também trazer o nosso equilíbrio emocional. Então, a maioria de nós, durante muito tempo, vive aqui no mundo achando que nós somos aqui da Terra, né? Que aqui a gente tem que conquistar tudo, né? Que tudo aqui é o que é nosso. E, na realidade, aqui é tudo emprestado. Não é nada nosso. Deus nos permite estar aqui, nessa família, às vezes com esse esposo, essa esposa, esse pai, essa mãe, esses filhos, né, esse trabalho, essas situações todas que nós temos, justamente para que a gente evolua, né, para que a gente cresça dentro dessas situações que nós vivemos aqui. Então, dentro da doutrina espírita, se falando em espiritualidade, o que quer dizer isso? Refere-se a uma busca interior de nós a algo maior, algo onde a gente possa nos sustentar a nossa fé.
né? Então, dentro da doutrina espírita, existe o mundo físico e o mundo material, né? Os dois mundos. O nosso mundo físico aqui, que a gente vê, onde tudo é palpável, e o mundo invisível, que na verdade é o mundo real, né? O mundo verdadeiro, porque aqui nós viemos para aprender, para evoluir em cada nova reencarnação, para nos melhorarmos. Então, existe algo além dessa vida física, segundo a doutrina espírita, né? Que é uma espiritualidade que está aí para todos nós nos aproximarmos. Mas devido ao nosso apego às coisas materiais, né? O achar que a gente tem que vencer na vida, né? Mas esse vencer na vida tem valores invertidos para a maioria das pessoas. O vencer na vida é ter o melhor carro, o melhor emprego, o melhor diploma, a melhor casa, a melhor posição social, né? E o espírito, nada. O espírito, muitos dizem assim, quando eu não precisar mais trabalhar tanto, quando eu parar, quando me aposentar, aí eu vou buscar algo para o meu espírito. E, na verdade, nós precisamos alimentar esse espírito, nos aproximar da espiritualidade desde sempre. E quando a gente se dá conta disso, né, depois de muito sofrimento, depois de muita dor, né, a gente sempre fala que a dor não vem para punir ninguém, né, ela vem para nos alertar, para nos fazer acordar para a vida. Aí a gente vê que as coisas não estão bem e a gente começa a se aproximar de uma espiritualidade, vai atrás de uma busca onde faça algum sentido, né, para a gente. Então, por isso que existem tantos pontos de luz, casas espíritas, espiritualistas, igrejas, centros de umbanda, porque cada um precisa buscar, independente do caminho que lhe faz bem, mas precisa buscar algo para sustentar o seu espírito, né? O espírito aqui encarnado, uma alma que precisa desse alimento. Enquanto nós não tomarmos consciência disso, é sofrimento, 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 porque a gente não vê sentido em tudo que vem acontecendo. A gente vê tudo como punição, como dor. E aí, quando a gente se aproxima da espiritualidade, estuda, né, a doutrina espírita, entende de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, por que nós estamos aqui, para onde nós vamos, começa a entender qual que é o significado, né? Dentro da doutrina espírita, nós ainda vamos aprendendo muita coisa. Que nós temos um contato com um mundo espiritual. Que nós temos a espiritualidade o tempo todo ali para nos ajudar. Que nós temos Deus, que nós temos Jesus. Deus é o Criador de tudo, então Ele jamais abandonaria os seus filhos. Ele criou, né, esse mundo, Ele fez a sua criação pensando em tudo e em todos, em cada um de nós. E Ele deixou tudo para que a gente pudesse viver bem aqui, evoluir. E nós, como espíritos ainda muito imperfeitos, pelo nosso mau uso do livre-arbítrio, muitas vezes nós fizemos escolhas erradas, né? Nós nos deixamos dominar pelo nosso orgulho, pelo nosso ego, e aí nós sofremos. Então, vem a ansiedade, né? Aí depois vem a depressão, vem o desânimo. Hoje a gente ouve falar em muito mais doenças que surgiram, né? Que foram dados nomes, porque isso tudo esses sintomas já acontecem há muito tempo, mas com o progresso de tudo, também da ciência, da medicina, foi se atribuindo, né, nomes para tantas doenças aí que existem hoje. Mas a ansiedade eu vejo que é algo que está dominando, né? As pessoas daí não conseguem dormir bem, né? Têm sensações terríveis, sensações físicas, inclusive, de um pensamento que você não consegue controlar e vai alimentando, né? Porque tudo começa no nosso pensamento. Pensou, logo ele vai. Quanto mais ênfase você dá, você vai atrair.
Então, muitas pessoas, às vezes, têm sensações de que estão com dores físicas, problemas cardíacos, porque o coração acelera mesmo, né? Porque vem falta de ar, porque vem dor aqui, vem dor ali. E muitas coisas nós criamos com a nossa mente. Então, o que nós precisamos fazer para melhorar isso? Primeiramente, entender, né? Entender, buscar o autoconhecimento, entender o porquê que tal ou tal situação nos abala tanto, nos deixa tão mal quando algo acontece e nos tira o equilíbrio. Porque a gente sempre fala, né? Tudo é em nós, não é no outro, é aqui. O outro, ele está aqui como um professor, como um coadjuvante da nossa história, para que a gente entenda as nossas dores, os nossos sofrimentos, tudo que está dentro de nós. Então, hoje eu vejo assim, né, muitas pessoas, elas buscam a medicina, é importante porque existem situações de depressão, de ansiedade, onde às vezes necessita da ajuda médica. Mas quando nós tomamos o remédio, nós estamos apenas mascarando aqueles sentimentos, né? Então, fazendo de conta que está tudo bem, e vai um tempo, daqui a pouco aquele comprimido não faz mais nem efeito para você dormir à noite. Tomou ou não tomou, não vai dormir, né? Tem gente concordando, então é porque realmente isso acontece, né? Por quê? Porque nós precisamos aqui, ó. O que está causando essa dor? O que está me trazendo essa ansiedade, essa perturbação? Muitas vezes aí vem a falta de ânimo com as coisas boas da vida, coisas que antes faziam sentido, de repente não faz mais sentido, a gente vai perdendo o ânimo, a alegria, porque nós vamos deixando isso acontecer. A gente vai dando mais valor para as coisas da matéria do que para o nosso espírito, para cuidar, para desapegar de coisas que não vão trazer nada para nós. Quando a gente partir daqui, a gente vai levar tudo que a gente construiu aqui dentro, né? O que a gente construiu lá fora vai ficar tudo. É a nossa realidade, não tem como mudar isso, né? Então a gente gostaria, a gente não tem como, de tudo resolver com as nossas mãos. Eu quero que seja assim. Eu quero que o outro haja dessa forma. Eu quero que isso, e muitas coisas não estão no nosso controle. Nós temos controle somente sobre nós. É a única coisa sobre a qual nós temos controle, sobre os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a forma como nós vamos reagir perante cada situação que acontece na nossa vida. E às vezes não é tão simples. Não é. Porque a gente, diariamente, aí a gente passa por provações bem duras. Às vezes é problema familiar que a gente não consegue resolver porque não depende só da gente, depende do outro, o outro não quer. E às vezes isso rola anos. E aquilo fica batendo lá dentro, né? Então, assim, a gente precisa se esforçar para fazer a nossa parte. Por mais que doa muitas vezes, é fazer a nossa parte. É nós estarmos com a nossa consciência tranquila em relação ao que o outro fez ou deixou de fazer, que tanto machuca. Né? Então, é aqui, não é fora. Às vezes as pessoas dizem para mim assim, olha, Bia, eu acho que eu vou vender a minha casa, eu vou embora para outro país, eu vou embora para outra cidade, eu vou recomeçar a minha vida. Eu digo, meu irmão, não adianta. Não vai mudar. Se você estiver aqui, ou se você estiver lá nos Estados Unidos, ou na China, ou seja, onde for, enquanto não resolver aqui, aquilo vai junto, né? A dor vai junto. Então, a pessoa não vai conseguir ter
essa paz, esse equilíbrio tão procurado, né? Muitas pessoas chegam e dizem só assim, ó, Bia, eu só quero uma coisa, paz. Todo mundo quer paz. Então, essa paz, nós precisamos arregaçar as mangas e construir. Nós não precisamos provar nada para o outro. Todo o nosso trabalho aqui na Terra é com a gente. A gente está aqui na Terra para progredir, como espírito. Todos nós somos imperfeitos ainda. Se a gente fosse, né, melhor, eu digo melhor, é na questão de nosso estado, né, de consciência, nós estaríamos num outro plano já. Mas nós estamos na Terra, onde tem ainda muita prova, muita expiação e, infelizmente, bastante maldade ainda. Então, a gente precisa sair dessa vibe da maldade, fazendo nós a nossa parte. Por isso que Jesus vem ensinar para a gente o verdadeiro sentido da caridade, porque fora da caridade não há salvação. Quando Jesus falou em caridade, ele falava da caridade moral, nos explicando, né? A Bia sempre repete isso na palestra, mas é para nós mesmos, ó, benevolência, indulgência com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, quando a gente conseguir praticar esses 3 dizeres do Cristo, né, essas 3 orientações deles, aos poucos nós também vamos curando a ansiedade, né, a inquietação, porque a gente vai entender que o outro tem defeitos, assim como eu. Então, indulgência com os defeitos, com as imperfeições. Eu vou entender isso. Se a pessoa falhou comigo, é porque ela ainda não é perfeita. Mas eu também não sou. Então, eu não sendo perfeito, como é que eu vou exigir do outro algo que eu não tenho? Né? Benevolência para com todos. A gente sempre fala, né? Ser bom para quem é bom para a gente é fácil, muito fácil. Mas aqueles que nos traem, né? Ontem ainda conversei com uma moça e aí ela falou assim, Bia, eu quero aprender a não sofrer mais com o mal que as outras pessoas fazem, com essa questão de me puxar o tapete, as pessoas em quem eu confio e, de repente, me prejudicaram. E eu sei que é difícil, eu sei que dói, né? Porque às vezes as pessoas se entregam, abrem o coração, confia e, de repente, vem uma decepção. Então, a gente precisa aprender a não criar tanta expectativa no outro, saber que o outro é imperfeito, assim como eu, e a qualquer momento pode falhar comigo. Né? Falhar comigo em que sentido? Me decepcionar naquilo que eu esperava dele. Não vai fazer aquilo que eu esperava. Né? E aí a gente tem que entender que é normal, é do ser humano. A gente não tem como mudar. E o perdão, né, que é uma das maiores chaves, a gente sempre diz aqui que quem perdoa é o maior beneficiado, porque a gente tira um peso de cima da gente. A gente sempre acha que, mas eu não vou perdoar, nossa, como é que eu vou perdoar uma coisa dessas? A gente pode perdoar tudo que a gente quiser, porque o bem que a gente vai sentir, a leveza, isso é de muito valor, né, a sensação. Então, quem é mais beneficiado sempre é aquele que perdoa. O não perdão ainda é do orgulho, do ego. Né? Então, a gente precisa, esses 3 pontos, colocar muito em prática para que a gente viva com mais equilíbrio, para que a gente não crie essa ansiedade, deixando que o outro seja quem o outro quer ser, e eu vou ser quem eu quero ser. Então, hoje, eu vejo assim que ninguém consegue parar um pouquinho e respirar e silenciar a mente, né? Aqui na casa, Filhos da Luz, a gente até coloca aqui plaquinha para não usar o celular aqui dentro, né? Porque está todo mundo tão conectado no mundo virtual. Tem gente que fala assim, Bia, de manhã quando eu acordo, a primeira coisa eu pego o meu celular.
Né? Então, assim, a gente nem acordou direito, já está nessa... A nossa mente, o nosso cérebro está o tempo todo nessa atividade. E assim, é um trabalho, um exercício que a gente tem que fazer com a gente mesmo para ir mudando isso, porque isso acaba fazendo mal realmente para a gente. Né? Tu vai deixando de lado outros hábitos importantes, como a leitura. E ainda daí tem gente que pega e baixa o livro no celular e nem pega o livro. E livro eu gosto de ler assim, ó, pegar o livro. Né? Porque aí você vai, você lê, você... Isso aqui, ó, qualquer livro edificante vai trazer conhecimento, vai trazer paz, vai trazer... Só o momento que você se desconecta do mundo virtual e tira um tempo para ler, para meditar, para silenciar a mente, para estar consigo mesmo, já é um passo. Olha, eu sempre digo, gente, eu acho assim, a internet ela é maravilhosa. Porque hoje tudo que tu quer fazer, tu só pega ali e digita no Google, né? Eu, por exemplo, qualquer receita que eu quero fazer, eu só vou lá e hoje é tudo muito fácil, tu não se bate mais. E assim é tudo que a gente quer fazer. Tu quer construir alguma coisinha, tu tem tudo ali. Então é uma ferramenta maravilhosa para quem sabe usar. Mas quando não se sabe usar, ela também causa muitos transtornos. Causa desentendimento em casa, porque daí a pessoa fica só no celular, às vezes as pessoas não conversam. Se elas conversam dentro de casa, ainda é pelo celular, um em cada quarto. Né? Então, eu acho que falta também, para curar essa ansiedade, é as pessoas estarem mais vivendo a vida real, a vida verdadeira. Antigamente, quando a gente era criança, né, eu digo antigamente por causa, né, faz tempo já, a gente tinha horário para a gente sentar na mesa em família, tomar café, almoçar, né, à noite jantar, quando o pai chegava. Né, no meu caso, meu pai trabalhava na roça, era agricultor. A gente esperava ele, sentava todo mundo ali. Né, se tinha conversa. Claro que, às vezes, os pais eram rígidos. Mas hoje eu vejo que isso foi importante. Eles educavam de uma forma que formaram o caráter dos filhos, das pessoas. Eles tinham essa autoridade. E hoje? Hoje, um come na sala, outro come na cozinha, outro no quarto. Nem na hora da refeição não se senta mais junto para se conversar, para se ter um momento em família. Quando você fala para alguém de ir, né, a uma igreja, ou um culto, ou uma palestra espírita, eu não tenho tempo. Não dá. E por quê? Porque está todo mundo conectado nesse mundo globalizado, que eu acho, como eu falei, muito bom, mas tem que ter equilíbrio. Porque senão, gente, não tem outro caminho. As pessoas acham careta falar de Deus. Eu percebo. Algumas pessoas, você fala de Deus, eles torcem o nariz, eles fazem careta, porque eles acham que é ultrapassado. E a humanidade está assim, doente, justamente por ter se afastado de Deus. Justamente por ter se afastado de Deus. Então, mas se afastar de Deus. Então eu tenho que estar dentro de uma igreja, de um centro. Não precisa. Mas você pode fazer uma oração em qualquer lugar que você estiver, na natureza. Existe um Criador que é o dono disso tudo aqui, né? Inclusive de cada um de nós, que cuida de tudo. E só Ele nos dá o amparo, o sustento, a espiritualidade que está com a gente, tudo criado por Ele, para a gente se conectar. Então eu percebo assim, né? Eu percebo por mim mesma. Às vezes o Márcio sabe, eu estou lá fazendo meu trabalho, né, na minha casa, e de repente, aconteceu alguma coisa, não estou bem. Gente, eu venho aqui na casa Filhos da Luz e eu volto outra para casa. Então, assim, quem duvida que a espiritualidade cuida, né, está aqui
E as pessoas que vêm buscar, né, tem pessoas que vêm aqui, elas vão sentindo a melhora. Não vão ficar sem problemas, porque, gente, enquanto a gente estiver na Terra, rasgando nota promissória o tempo todo. Resolveu uma, vem a outra. Porque antes da nossa reencarnação, a gente já tinha lá o nosso fichário, né? Com tudo que a gente tem lá para resolver aqui. Então, a gente não pode achar que aqui vai chegar um momento que vai ser um mar de rosas, porque é uma ilusão nossa. Não vai ser. Aqui nós precisamos nos fortalecer cada vez mais para enfrentar o que vem. Nós não sabemos o que vem para frente para cada um de nós. Graças à bondade de Deus, Ele colocou um véu e nós não sabemos de todo o nosso passado. Então as coisas vão acontecendo conforme é necessário. Chico Xavier também dizia que não há engano aonde a gente nasceu, né? Não há engano a família que a gente está. Então, muitas vezes eu vejo famílias, ao invés de se ajudarem, causam mais perturbação, mais ansiedade. Porque às vezes não tem conversa, a esposa tem medo do marido ou vice-versa. Os filhos têm medo dos pais e nós não estamos aqui para causar medo no outro. Nós estamos aqui para nos ajudar. Independente do papel que a gente está hoje, nós estamos aqui para nos ajudar. Num casal, nós não podemos esperar, né, que o outro vai nos fazer feliz. A gente tem muito esse sonho, né? Eu vou arrumar o meu príncipe encantado. Só que em pouco tempo o príncipe vira sapo. Por quê? Porque no começo é tudo lindo. Porque a gente só tem aquele momento da paquera, e tudo só vê o bonito. No começo trata bem, né? E aí começa a morar junto, conviver. E aí começa a conhecer também os defeitos. E aí, no começo eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas quando vê os defeitos, não ama mais. Então, que amor é esse, né? O amor verdadeiro, ele vai ajudar o outro a se melhorar também. Os dois, um ajudar o outro. Muitas vezes não é fácil. Principalmente não é fácil porque é aquilo que eu falei antes. Você espera muito do outro, que o outro vai te... Não, eu tenho que ser suficiente para mim. Esse negócio de alma gêmea, não sei, eu não acredito muito nisso, não. Porque eu sou um espírito individual, uma alma espiritual. Uma alma individual. O meu companheiro é um espírito. Eu, cheia de defeitos ainda, né? Ele também. Então, se a gente não se unir, se ajudar, a gente não vai para frente. E aí vai vir ansiedade, sofrimento, desequilíbrio, falta de conversa e só mais problemas. Como o Márcio falou no início, antes, né, a gente não resolve nada, a gente não encontra paz com guerra. Então, para que a gente tenha paz, alguém tem que levantar essa bandeira, né? E aí, como que, através da espiritualidade, a gente pode encontrar esse equilíbrio emocional, né? Essa calma que todos querem, né? A calma, a paciência, que são virtudes que nós ainda temos que adquirir. Nós ainda não temos, porque a gente pensa que tem, mas quando acontece algo, a gente vê que ainda bate mais forte o coração, né? Dá aquele pico de nervoso, né? Então a gente precisa trabalhar isso dentro de nós. E a espiritualidade, ela está aí justamente para que a gente se aproxime de algo que faça sentido na nossa vida. Isso tudo precisa de um movimento. Tudo que não está legal, a gente precisa movimentar para mudar, né? Muitas pessoas, elas passam uma vida inteira se queixando de uma situação
mas elas não fazem nada para mudar aquilo, né? Não gosta do trabalho, mas não tem coragem de mudar. Gente, nós não somos árvores. Árvores nasce ali e fica ali, até um dia alguém cortar. Nós não. Nós temos 2 pernas. Deus nos colocou na terra para a gente ir em busca do que a gente quer. A gente é capaz de tudo. A gente pode fazer tudo o que a gente quiser. Basta a gente fazer os movimentos necessários. Então, aqueles atletas, né, que correm, ou jogador de futebol, eles fazem o movimento para que chegue o dia da competição e eles tenham o fôlego, eles tenham, né, a disposição, a força para fazer o esporte deles, né? Os músicos têm que ensaiar, né? Todas essas áreas aí onde se tem uma profissão, precisa ensaiar para conseguir alcançar os seus objetivos, treinar. Então, nós, como espíritos, nós precisamos também nos esforçar para aquilo que a gente quer. Às vezes a gente ouve assim, agora estou muito velho já, agora não, já passou. Gente, enquanto nós estivermos respirando, a gente pode fazer tudo o que a gente quer. Tudo. A gente só precisa buscar o aperfeiçoamento para aquilo que a gente quer. Todos nós temos inteligência para isso. Então, muitas vezes a gente se sabota e acha que a gente não é capaz de arrumar um novo emprego, né, de mudar o que não está legal, de às vezes recomeçar. Qualquer relacionamento, a gente tem capacidade, sim. Mas a insegurança, o medo, tudo isso que vem na nossa alma, sabe Deus quantas existências, né? A gente é espírito já milenar, precisa ser tratado. Então, às vezes, a gente não dá conta sozinho. Mas, graças a Deus, hoje existem muitas ferramentas de cura, terapias, onde a gente pode ir buscar. Esse já é o primeiro movimento que a gente faz, ir buscar a melhora, ir buscar compreender o porquê dessa ansiedade, o porquê que eu sinto isso quando acontece tal situação. Identificar, né? Os vícios, gente, os vícios estão nas nossas mãos. É fácil se libertar de um vício? Não é. Mas os vícios também causam ansiedade, doenças. Tudo está na nossa alma para ser curado. Aqui na Terra, é uma escola para a gente aprender, para a gente evoluir. Nós estamos todos matriculados aqui para aprender. Então, a gente aprende com cada situação que a gente vive aqui. É um hospital, né, para curar as doenças, as feridas da nossa alma, do nosso espírito, que todos nós temos algo a curar, né? E também pode ser visto como uma prisão. Enquanto a gente não acertar, quitar tudo que a gente tem para quitar aqui com as pessoas ao nosso redor, nós vamos ficar aqui, né? Agora ainda, a gente tem falado bastante aqui na casa, na rádio também, o Márcio falou até essa semana sobre a questão da regeneração que vem chegando aí, né? Essa transformação da Terra. Estamos na transição planetária, isso causa ainda mais ansiedade, porque tem muita coisa acontecendo nessa transformação do planeta. Então, a gente precisa buscar, sim, conhecimento, ajuda, terapia, né? A espiritualidade está aí. A doutrina espírita nos traz muita esperança na vida futura. Então, a gente está aqui hoje fazendo o nosso trabalho como espírito, certo de que tudo que a gente está construindo aqui, dentro de nós, vai com a gente. Então, não dá mais para perder tempo. Tudo que a gente adquirir, moral e espiritualmente, é nosso. Ninguém tira. É uma construção sólida essa. As coisas que a gente comprar, isso não é nosso, é passageiro. Mas as coisas que a gente constrói, aqui, no espírito, no sentimento, é nosso. Então, vamos aproveitar cada minuto, cada instante do dia, para que essa construção seja edificante, que nos traga segurança para o nosso futuro.
Então, através, né, de leituras, de meditação, né, de palestras, de terapias, a gente vai conseguindo levar esse remédio para o nosso espírito, essa calma, essa tranquilidade. Quanto mais a gente vai se aproximando da espiritualidade, esse se aproximando que eu digo é justamente isso, buscando conhecimento, buscando tratamento, a gente vai sentindo mais equilíbrio, mais calma, né? Esse equilíbrio emocional, essa tranquilidade vai chegando, né? Às vezes as pessoas acham que numa terapia vai estar tudo resolvido. Não é assim. Nós temos que ter muita paciência, muita persistência com a gente mesmo, muito amor próprio com a gente, para cuidar da gente, tirar esse tempo para a gente, vale a pena. Né? Então, lá no Evangelho também, no capítulo 25, se eu não me engano, lá tem, buscai e achareis. Né? Buscai conhecimento. Amai-vos e instruí-vos, que Jesus falou, para que a gente nos ame e nos instrua. Porque somente através do conhecimento é que nós vamos progredir. A gente tendo conhecimento, a gente entendendo que nós não somos daqui, nós estamos aqui. A gente entendendo tudo que a gente está vivendo aqui, automaticamente a gente vai mandando a ansiedade, embora. Tem coisas que não tem como a gente controlar. E aí não adianta gastar energia com isso. É simples. Mais ou menos, dá um pouquinho de trabalho, né? Mas a gente consegue. A gente consegue. E a gente precisa lembrar, a cada dia basta o seu mal. Então a ansiedade é o excesso de preocupação. Lá com o amanhã, com o depois, com o mês que vem. Mas se a gente vive o hoje, deixa o amanhã para amanhã, a vida vai ficando mais leve. Hoje eu vou resolver o que eu tenho hoje. Amanhã é um novo dia. E aí, quando a gente pensa assim e pratica isso, a gente consegue deitar à noite e dormir. Porque a gente esvazia a mente. Por mais dificuldades que a gente teve, né, durante o dia, a gente, desliga o botãozinho, agora é minha hora de dormir. E aí, no outro dia, é uma nova oportunidade, uma página em branco que Deus dá todos os dias para os seus filhos, para fazer tudo diferente, para fazer melhor, para mudar o que é necessário mudar, né? Para curar a nossa alma. Com calma, com paciência. O passado já foi. Não está mais nas nossas mãos mudar o que aconteceu. Se a gente ficar pensando nos nossos erros de ontem, a gente só vai se culpar. A culpa é um atraso para nós. Não podemos nos culpar. Precisamos nos perdoar de tudo aquilo que a gente acha que não fez certo, né? Que as nossas escolhas foram erradas, ou que a gente teve consciência que prejudicou alguém. A gente precisa pedir o perdão e seguir adiante. Enquanto a gente ficar remoendo o nosso passado ou vivendo lá no futuro, a gente não consegue viver o hoje com equilíbrio, né? Então a gente precisa ter alguns hábitos. O hábito da gratidão, né? E quando a gente começa a agradecer por tudo que a gente vive, porque vê tudo como um aprendizado, a gente vai vivendo melhor. Então começa de manhã já agradecendo. Agradece por ter aberto os olhos aqui na Terra, porque se a gente está aqui, é porque é necessário. A gente precisa. A gente precisa. Então a gente precisa buscar conhecimento e entendimento para estar aqui com sabedoria, né? Para viver com esse equilíbrio emocional.
oração, meditação, leitura, passe, reiki, terapia, tudo isso ajuda a trazer o equilíbrio emocional, espiritual. Era isso. Agora eu gostaria de saber se alguém quer colocar alguma coisa, alguma pergunta, contribuir com a nossa fala dessa noite, fique à vontade. Pode falar, Manu, fica à vontade. Eu vejo bastante, né, quando dá tempo nas redes sociais atualmente, falando sobre a espiritualidade, né? E quando a gente encontra, né, esse caminho da espiritualidade, realmente ela facilita muito a nossa caminhada terrena. Eu vejo isso por experiência própria, porque eu sempre até já relatei algumas palestras aqui anteriormente sobre o meu temperamento, que eu sou uma pessoa de gênio muito difícil, muito forte. E esse caminho, esse trajeto, hoje me auxilia muito. Não vou dizer que eu não estou 100% calma, mas melhorei muito, porque quando acontece de eu ver que eu perco o controle da situação, eu começo a me sentir mal já. Eu já começo, não deveria ter feito isso. Eu já vou me avaliando. E várias vezes aqui na casa já foi dito referente a Santo Agostinho, né, de você deitar e fazer a avaliação do dia. E hoje é uma coisa que, claro, que eu não chego a fazer, mas eu olho assim e falo, olha, hoje eu já fui melhor do que ontem. Hoje eu resbalei, mas amanhã eu vou melhorar. Então, esse caminho, quando a gente busca a espiritualidade acima de tudo, a conexão com Deus, a conexão, né, com os espíritos superiores, com os nossos guias, né, com os mentores, a gente consegue ter um norteamento melhor na nossa caminhada. E com certeza melhora muito. Com certeza, Manu. E tanto que eu falo sempre, né, para as pessoas, às vezes se você está com algum problema, alguma aflição, para um minuto lá, faz uma oração, pega o evangelho aqui, ó, e pede uma resposta. Não tem uma vez que você não abre o evangelho e a resposta vem para aquela tua pergunta. Então, quer prova maior de que a espiritualidade está ali? Basta a gente se conectar, né? É isso. Tati, você quer falar? Boa noite. Também é um comentário também ali do exemplo ali da Manu. Antes também de eu começar a frequentar a casa, ali também era bem complicado, porque, como você ali comentou, era o celular na mesa para comer, e daí eu tenho um filho autista, né? Hoje está com 7 anos, e daí ele queria comer na sala, daí eu também, para não escutar ele berrar e chorar, tudo eu abria a mão. Eu deixava ele assistir com o telefone, quando a gente saía, deixava com o telefone, daí quando ele queria comer na sala, deixava, jogos de arma, filmes de terror, e daí isso também veio assim, pouco a pouco. Não, hoje não. Ele começava a berrar, e daí eu já era bem nervosa, estressada, aí ele berrando era muito pior, e daí eu ia abrindo mão. Quando eu comecei a frequentar a casa, eu parei e falei, não, tá tudo errado. Não vai ser assim. Quer berrar? Berra. Vamos ver quantos dias ele vai berrar e eu vou ouvir. E deu certo. Hoje ele não joga mais de arma mais no telefone, não. Para comer também sem celular. Filme de terror, não. Então, hoje ele está ouvindo muito não meu, sabe? Mas ele também, ele vem na escolinha, ele já está aprendendo. Às vezes eu escuto um barulhinho no telefone, eu falo, William, o que você está jogando? Nada, mãe, olha aqui, ó. Ele já me mostra. E também eu deixava ele direto no telefone. Era de manhã, vinha da escola até a hora de dormir. Eu dormia, ele ficava no celular. Hoje não é mais assim. Tem limite, a gente dá 2, 3 horas, acabou. Nesse dia ele não mexe mais. Se ele falta com respeito, eu deixo ele 1 semana sem o telefone. E tudo coisas que eu abri a mão, sabe? Para não ouvir ele berrar e chorar. Então, é bastante coisas assim que a gente... pequenas,
mas no fim a gente vê o quanto mudou assim a nossa vida, sabe? Sim. Até a Lavínia foi almoçar esses dias lá em casa, a gente já tinha almoçado, aí ela foi comer, eu não estava, eu estava no quarto, ele veio correndo lá. Mãe, a Lavínia está com o celular almoçando. Eu falei, nossa, Willy, você falou para ela que não pode, Jesus não gosta. Meu, olha, que falta de respeito, na mesa, comendo e o celular. Eu falei para ela, e daí? Ela falou que já tinha acabado. Sim. Então, assim, ó, Tati, parabéns a você pela mudança que você fez na tua família, né? Porque, assim, hoje, o nosso tempo aqui passa muito rápido, mas é incrível o número de adolescentes com ansiedade já, sabe? Mas ansiedade, assim, ó, de não dormir a noite inteira, de passar a noite acordado, de não querer brincar, de não querer fazer coisa que criança faz. Por quê? Falta de controle dos pais com o bendito celular, que, como eu falei, é maravilhoso, mas você tem que ter sabedoria. Então, assim, quem educa são os pais, quem põe limite são os pais. Então, eu fico muito feliz, assim, pela mudança, porque isso lá no futuro, com certeza, traria problemas para vocês, né? E que bom que deu tempo de mudar isso. Mais alguém? Cleverson? Boa noite a todos. Assim como todos, a gente também sofre por isso, por ansiedade. Muitas vezes acontece por coisas pequenas, muitas vezes já aconteceu comigo de viagem, de familiar, que a gente fica aquele ansioso, muitas vezes até passa um pouco do controle. E todas as vezes que eu pude ter um controle a mais, foi na oração, parar, respirar, fazer o Pai Nosso, muitas vezes pegar o Evangelho, porque nesse ponto onde você perde esse foco dessa situação, você consegue ter o controle novamente, você consegue ouvir teus pensamentos, consegue ouvir teu anjo da guarda, porque ele vai sempre estar para te orientar. E nesses momentos de conflito, a palavra sempre vem. Você abre o Evangelho, vai estar mostrando para você onde ler, como ler, e naquele momento você consegue ver que é tão simples, muitas vezes é só o momento de você pensar um pouco mais claro, e você consegue ver o quanto que você consegue passar aquela situação que achava que era difícil, aquela turbulência, e passa muito mais fácil. A oração ajuda muito, e o Evangelho também auxilia muito nessa parte. Então, assim, ó, Cleverson, só complementando o que você falou, discussões, palavrões, palavras que causam sensações de medo, de acusações, de ameaças, atraem espíritos de baixa vibração. A oração atrai os bons espíritos, né? Então, sempre, qualquer coisa que aconteça, surgiu uma discussão, vamos silenciar, vamos acalmar, vamos botar ali, ó, os ânimos em ordem, respirar, fazer uma oração e conversar. Porque com gritaria, meus irmãos, por que acontecem tantas... chegam às vias de fato em muitos lares? Né? Porque um atirando pedra daqui e outro dali. Pedra que eu digo é palavras duras, né? Então a gente precisa cuidar com o que a gente fala, né? E a oração atrai os bons espíritos. Mais alguém aqui no salão? Acho que não. E pode trazer aqui para o Márcio. Vamos ver lá no WhatsApp da rádio. Tem uma pergunta que diz o seguinte: como posso saber que a ansiedade tem um propósito ou uma mensagem mais profunda para me falar a respeito da minha vida? É a Regiane de Jaraguá. Ansiedade tem um propósito? Como saber se a ansiedade tem um propósito ou uma mensagem mais profunda? Eu vejo a ansiedade como um alerta, né? Quando você sente essa emoção, né? Que não é boa, porque a ansiedade traz desequilíbrio, medo, insegurança, é para a gente se observar, né? Observar o que causou aquilo. Eu vejo ela como um alerta, né?
Às vezes a gente diz assim, ai, tô ansiosa para tal passeio, tô ansiosa para tal dia. É diferente, né? Você vai fazer uma coisa boa, então já gera aquela emoção esperando por aquele dia. Mas uma ansiedade que faz perder o sono, causa mal-estar físico, essa vem como um alerta para a gente ver o que tá, qual o sentimento que precisa tratar. O Carlos de Rio Negrinho diz o seguinte: dentro do caminho do espiritismo, existe alguma prática, ritual ou algo nesse sentido que eu possa curar a minha ansiedade de encontrar o meu ser interior? Bom, o espiritismo, né, a doutrina espírita, não tem rituais, né, práticas. Aqui a casa é espiritualista nossa, né? Então, o que a gente tem aqui são as terapias, né? O que o espiritismo nos orienta? A busca pelo autoconhecimento, o estudo da doutrina, conhecer a si mesmo, né? Através de conhecer as leis divinas, conhecer o Evangelho de Jesus, conhecer a codificação do Kardec para saber como funciona toda essa coisa do universo, de Deus, e a gente se entender melhor aqui, né? Onde que a gente se encaixa aqui como espírito. A Juliana diz o seguinte, primeiro ela faz um comentário e depois uma pergunta. Ela diz: irmã Bia, parabéns, gostaria de ter a sua calma. E a pergunta dela é a seguinte: você disse que devemos recorrer à oração, à meditação, fazer um silêncio interior para curar a nossa ansiedade. Já fiz de tudo, inclusive banho de ervas e tudo mais que me indicaram, e nada disso resolveu. Sou ansiosa ao extremo, estou fora do meu peso normal, não consigo parar de pensar em coisas que podem acontecer comigo. O que você me indica? Meu Deus. Olha, eu vou dizer uma coisa. A primeira resposta que eu vou dar, né, é o que eu mais ouço. Meu Deus, você sempre foi assim, calma? Então eu vou responder em público. Não. Eu era ansiosa. Não queiram saber. Nervosa. Me preocupava com a conta do mês que vem. Então, é uma conquista, né? É a busca pelo autoconhecimento. É muita terapia. É muito movimento para ter, né, tudo isso. Graças a Deus, hoje eu consigo manter a calma. Ai, tá desmoronando aqui. Vamos resolver com calma, né? Porque sem calma a gente não resolve nada. Então, assim, banho de erva, usar a guia no pescoço, fazer todas essas coisas exteriores, minha irmã, não vai fazer efeito se aqui dentro não tiver em equilíbrio, né? As pessoas elas ainda se apegam muito em adornos, em, né, rituais. Não, é tudo aqui, ó. Né? Eu posso ter aqui, ó, uma guia no meu pescoço. Se o meu pensamento estiver em desequilíbrio, é tudo através do pensamento. Não é nada fora. O pensamento, ele te leva no paraíso. Ou o contrário. Né? Então, nessa questão da ansiedade, se você começa a alimentar um pensamento ruim, nossa, daqui a pouco você está morrendo já. Então tem que levar o pensamento, não dá vazão para o negativo, para o ruim. Às vezes de uma gripe você já está na UTI, né? Depende do teu pensamento. Né? A Maria Beatriz de Jaraguá, ela não faz uma, ela faz mais de uma. Vamos tentar responder, Bia. Sim. A ansiedade me afasta ou me aproxima da busca espiritual? Olha, a lógica é te aproximar. Né? Porque se você está ansioso, precisa buscar algo para melhorar. Né? Então, eu acho que afastar não é o caminho. O caminho é se aproximar. O que a espiritualidade pode me ensinar sobre aceitar o que eu não posso controlar? O que a espiritualidade pode ensinar sobre aceitar o que eu não posso controlar? Isso aí é uma busca interna sua, onde você vai ter que buscar o conhecimento da doutrina, das leis que regem o universo, né? E saber que nós não somos vítimas aqui. Todos nós estamos aqui para reparar algo, para aprender algo, para ensinar algo. Né? Então, assim, é essa consciência
desse se conhecer, né? De autoconhecimento. Vou trazer as duas mais fáceis aqui para a gente encerrar, tá? Você acha que eu posso entregar meus medos a algo maior e com isso vou resolver minha vida? Eu acho assim, vou ser bem sincera, nós não podemos botar panos quentes nas nossas dores. Né? Então, assim, tem pessoas que vêm uma vez lá no atendimento fraterno comigo e depois eles não passam mais nem lá perto de mim, porque eles não querem mais falar comigo. Não querem mais. Por quê? Porque, gente, a realidade precisa ser dita. Se você quer se curar, não adianta ficar fazendo de conta. Não. É aqui, É se você vem para uma terapia, para um atendimento fraterno, está com um problema dentro de casa, tem que se abrir. Tem que aceitar. Né? A gente não está aqui para julgar, punir, recriminar ninguém. Né? Até porque a gente também tem a nossa batalha com a gente mesmo. A gente está aqui para ajudar, para estender a mão. A Casa Filhos da Luz está aqui para acolher, mas cada um tem que querer fazer a sua parte na mudança. Né? Tem que fazer o seu papel, o seu trabalho. Aqui a gente tem pessoas que transformaram as suas vidas desde que começaram a frequentar aqui. Mas também teve gente que não conseguiu. Por quê? Porque não fez a sua parte. Então não é a casa que é boa ou ruim. É o que cada um, né, fez com o que recebeu. Né? Eu vejo dessa forma. Para encerrar isso aqui, por muitas vezes me sinto estranha, me sinto com o corpo tremendo, alguns pensamentos vêm, me sinto quase que desesperada, mas aí de repente todos os pensamentos que eu tive de alguma forma acontecem. Isso é ansiedade ou um chamado espiritual? Olha, eu acho que é ansiedade, né? Esse tremer o corpo, estar esse nervosismo. É claro que nós temos muitas sensações quando nós temos mediunidade, então a gente precisa ir buscar também, conhecer, saber, né? Porque antes de eu saber que eu tinha mediunidade, eu passava muito mal. Eu ia para o hospital morrendo, e aí eu chegava lá e os médicos diziam, ela não tem nada. E aí eu quase morria de vergonha, porque o meu coração palpitava, eu tinha sensações, né? Então, depois que eu busquei o autoconhecimento, comecei a desenvolver, né, essa mediunidade, trabalhar com a espiritualidade, graças a Deus isso está tudo bem. Né? Então, a gente precisa fazer a nossa parte também. Às vezes é ansiedade, às vezes a gente cria, né? Às vezes se é mediunidade, pensei, aconteceu, é uma intuição. Então, cada caso precisa ser avaliado, quando é ansiedade ou quando é mediunidade a ser tratada, né? Tá certo. A Fran, a Navegantes, diz que estão mais uma vez conectados, alimentando o espírito com a palestra. Gratidão, irmã Bia. Também quem mais aqui? Deixe-me ver os nossos alunos. Também a Roseli Santana está com a gente, diz que está na escuta da palestra. Gratidão, Bia, maravilhosa palestra. Quem mais aqui? Deixe-me ver. O Gilberto mandou aqui. Gratidão pela palestra, boa noite, estou ouvindo aqui. E também, como eu já disse, os nossos estudantes aí dos nossos grupos de estudo estão conectados. Então, gratidão a todos, né, que estão aqui nessa noite com a gente. Também gratidão a todos que estiveram através da Rádio Filhos da Luz. Eu vou chamar agora a Letícia, a nossa voluntária mirim, para ler a mensagem dessa noite. Em seguida, o Márcio vai passar aqui o tema da palestra da semana que vem, e aí a gente vai para o nosso passe. Pode vir aqui, Letícia. Boa noite. A cada dia basta seu mal. Essa frase é uma adaptação de uma passagem bíblica que ressalta a ideia de não se preocupar excessivamente com o futuro. Cada dia traz consigo os seus desafios, e não se deve carregar a carga dos problemas do amanhã, mas sim concentrar-se no que está a acontecer no presente. Calma, respira fundo e vai sem medo. Não se preocupe com o resultado final. Viva cada etapa
etapa do processo no seu tempo determinado e, independente do resultado, agradeça por mais essa oportunidade que a vida lhe proporciona. E assim, muitos gostariam de estar no seu lugar, mas por conta de escolhas erradas, não podem ainda lutar a mesma luta que a sua. Viva cada dia com harmonia. Que Jesus nos abençoe. Convivência, né? Convivência, né? Então é isso. A palestra do Márcio da semana que vem será sobre convivência familiar. Estão todos convidados. E agora a gente vai preparar aqui para o passe.